ainda de pé, não senta não, senta não, senta não, senta não. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Do verso 4 até o verso 9. As crianças de 4 a 10 anos. Eu estava esquecendo. As crianças... Tia Luísa vai estar com eles. As crianças de 4 a 10 anos. Enquanto isso, você vai abrindo a palavra do Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, do verso 4 até o verso 9. Quantos acharam, digam amém. Ih, rapaz, não acharam. É porque está para o telão, aí o nego está com preguiça de procurar, né? Eu vou falar, Kevin, demora só depois que o pessoal achar, você coloca no telão, tá? Glória. Estenda as mãos para cá. Tá brotando criança aí, gente. Tem mais, hein? Glória a Jesus. Estenda suas mãos, abençoar essas crianças. Pai, te agradecemos pela vida dos teus servos na tua presença. A tua palavra diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Toma a vida delas nas tuas mãos. Senhor Deus, que o futuro do Senhor seja presente na vida delas. Firma os teus pés no evangelho, no teu evangelho. E na tua boca o Senhor coloca uma palavra de vitória. Toma a vida dos pais que trouxeram essas crianças até aqui. Que o Senhor possa continuar orientando eles. Pai, que a mesma unção derramada dentro da nave desta igreja seja sobre a vida deles, que a tia Heloísa lá atrás, no culto deles. Que o Senhor possa levantar pregadores, profetas, missionários, levitas, homens com mulheres comprometidos com a tua palavra e com o teu evangelho genuíno. Nós abençoamos a vida de cada uma delas e você diz amém. Pode ir para o cultinho de vocês, adorar o Senhor lá. E nós que estamos aqui, vamos ler livro do profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão. Jeremias gostava de chorar. Capítulo 1, verso 4. E diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar falar, falarás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu a mão do Senhor e tocou a minha boca, e disse o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. E você diz amém. Você vai fechar os teus olhos, mas não a palavra, e nós vamos estar falando com Deus. Pai, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Fomos ministrados pelos louvores da harpa, os louvores congregacionais. Fomos ministrados pela tua palavra, porque a tua serva disse sobre a tua saudação nessa noite em todos os nossos lugares. Pela leitura da palavra, te ouvimos e queremos te ouvir uma vez mais falar aos nossos corações. Revela a tua vontade a cada um de nós. Que nessa noite, o poder da tua palavra cumpra na vida dos teus filhos a proposta que já foi designada pelo Senhor nessa noite. Nós nos curvamos diante da tua autoridade e reconhecemos que tu és Deus desta casa, da nossa família e desta igreja. Fala conosco uma vez mais. Revela a tua vontade a cada um de nós. Tu tens a liberdade, importa que o Senhor cresça e que eu diminua, que o Senhor apareça e que eu desapareça, e que a tua palavra seja primazia dentro desta casa. Que todo espírito que não seja o teu, nós repreendemos, e que nessa noite haja um manifestado o teu poder aqui dentro desta casa. E que ninguém que entrou por essas portas precisando de uma resposta, de um milagre, volte para casa da mesma forma que entrou, mas que nessa noite, que seja uma noite de cura, de libertação e de salvação, para a glória do teu nome. E você diz amém. Pode se assentar. Livro do profeta Jeremias. Grande homem de Deus, filho de sacerdote Ilquias. Significado do nome de Jeremias significa a exaltação do Senhor. Significado do nome do pai de Jeremias, sacerdote Ilquias, significa Javé é a minha herança. Como eu disse para vocês, quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, nós aprendemos alguns valores, e esses valores são valores eternos.
E quando nós olhamos para a Bíblia e entendemos o significado dos nomes, ele vai trazendo algumas realidades de quem é o perfil das pessoas com quem nós vamos falar nessa noite. Jeremias significa a exaltação do Senhor. O pai de Jeremias significa que é o que significa Jeová ou Javé é a minha herança. Você entende por que Deus insiste tanto com Jeremias? Porque Javé é herança. Jeremias é herança de alguém. É herança, e herança a gente não abre mão de herança. Quando nós estudamos esse texto do chamado de Jeremias, eu queria falar sobre algumas lições do chamado de Jeremias. Deus chamou Jeremias para ser profeta no reino do sul de Judá, e o seu ministério abrangeu aproximado 41 anos. O ministério desse profeta, intitulado como profeta chorão, abrangeu 41 anos de ministério sobre a nação de Israel, sobre a nação de Judá. Inclusive os dias que precederam a destruição de Jerusalém, naquela época, a deportação do povo da Babilônia, no ano aproximadamente 627 a 586 a.C., Jeremias é levantado como profeta de Deus num tempo do reinado do rei Josias, o qual estabeleceu um reino favorável naquele tempo, porque Josias abominou e tirou e extirpou a adoração aos ídolos. Josias acabou com a adoração aos ídolos, aos altares a Baal. Josias acabou com a idolatria, com a prostituição no templo. E então Jeremias naquele tempo está vivendo um tempo favorável, onde o povo de Deus estava experimentando um grande avivamento. Jeremias está vivendo um tempo da sua vida agora, um tempo de avivamento, porque quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Josias era um rei levantado por Deus, um homem de Deus, mas como aconteceu na vida de Jeremias, acontece também na nossa vida, que o reinado de Josias durou aproximadamente 18 anos somente. 18 anos. E os dias favoráveis, as pessoas favoráveis daquele tempo passaram. Porque nem sempre em toda a nossa vida nós teremos um tempo favorável para a gente agradecer e glorificar a Deus diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Foram 18 anos que Jeremias estava vivendo um tempo favorável. Mas nem sempre nós iremos viver tempos favoráveis na nossa vida. Quando o vento sopra a favor da gente, parece que tudo está bem. Há um momento da nossa vida, e se esse momento não chegou para você, ele vai chegar, porque é isso que é normal na nossa vida, momentos de tribulação, momentos de vitória, momentos de luta e momentos de paz. O momento também na vida de Jeremias chegou e o tempo passou. E os dias favoráveis, as pessoas que incentivam o nosso ministério, nem sempre estarão conosco a vida inteira. A mamãe que ora pela gente, o vovô que ora pela gente, né? A família da gente que está sempre intercedendo para a gente, nem sempre nós vamos ter ele da nossa vida inteira. Mas nós precisamos entender, como Jeremias precisava entender, que Javé é a nossa herança. Eu não sei se você está entendendo nessa noite. Você precisa entender que pessoas passam, momentos passam, circunstâncias passam, momentos bons passam, mas Jesus é a tua herança. Ele é o teu esposo, Ele é o teu pai e também precisa ser a tua referência. Quando nós olhamos para a vida de Jeremias, mas Jeremias continuou, porque se para Josias Deus tinha 18 anos apenas de ministério, para Jeremias Deus tinha 41 anos de visão profética. Para Josias Deus só teve 18 anos de ministério para ele. Mas de Deus tinha para Jeremias 41 anos de ministério. Você pode ter pensado que talvez Josias tenha reinado pouco tempo, 18 anos. Mas você precisa entender que tudo que Deus faz na nossa vida, Ele tem um projeto e Ele tem um propósito. E o tempo quem determina é Deus. O importante é você saber se você está cumprindo o propósito que Ele te fez, para que Ele te criou. E eu queria que nessa noite você prestasse bastante atenção nisso.
Para Josias ele reinou apenas 18 anos, mas para Jeremias ele reinou 41 anos de visão profética. Você verá pessoas desistindo, você verá pessoas retrocedendo, mas você não vai parar. Porque a referência de Jeremias durante um tempo foi Josias. Mas durante o seu ministério dos 40 anos, foi o Senhor. Foi o Senhor. E a gente precisa entender isso. Ontem nós tivemos o culto jovem, por sinal foi algo maravilhoso. Kaique trouxe uma palavra de Isaías capítulo 6, dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele falou justamente isso, que no ano que o rei morre, Isaías vê o Senhor. Porque existem coisas da nossa vida que realmente tem que durar pouco, para que a gente possa ver a glória de Deus em nossas vidas, em outras áreas da nossa vida. Deus está cortando a nossa dependência humana e fazendo com que a gente aprenda a depender totalmente dEle. Deus está tirando as nossas bases humanas para que a gente aprenda a depender de Deus em todos os momentos da nossa vida. O Senhor está dizendo nessa noite: eu vou te levar mais longe do que você já pensou. Porque se no ministério de Josias foi 18 anos, e no ministério de Jeremias foi 41 anos, Deus estava dizendo para Jeremias nas entrelinhas: eu vou te levar mais longe do que eu levei Josias. Eu vou fazer algo maior do que eu fiz na vida de Josias. E eu já começo a profetizar nessa noite: você vai mais longe do que os seus pais foram. Você vai mais longe do que a tua referência espiritual vai. Você vai pregar muito mais do que os pregadores da mídia vai. Você vai muito mais além do que as pessoas que são referência para você foram hoje. Deus vai te levar muito mais além do que os teus pais. Deus vai te levar em um lugar aonde você jamais imaginou, se você se lançar nas mãos do Senhor e crer que Ele é poderoso para fazer. Há uma unção de perseverança aqui nessa noite. Tome posse do que o Senhor tem preparado para a sua vida. Você precisa entender isso. Porque o texto diz, no versículo 4 que nós lemos: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Isso saltou os meus olhos quando eu estava estudando a palavra do Senhor hoje à tarde. Que assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Não é Jeremias que está indo em encontro ao Senhor. É a palavra do Senhor que está indo em direção a Jeremias. Aí eu gosto do Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, que diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que vos pedir, eu vos conceda. Não foi você que escolheu servir o Senhor, foi o Senhor que escolheu você. E você vai ver aqui na frente, aqui, aonde Deus te escolheu, não foi você que escolheu estar nesse culto aqui, foi o Espírito Santo que te pegou na tua mão e te trouxe aqui, para mudar a tua vida, para mudar a tua sorte. Para algumas pessoas é apenas mais um culto. Mas para algumas pessoas que o Senhor trouxe aqui especificamente hoje, é para mudar a tua sorte hoje. Porque o homem de Deus, irmãos, grava isso. Psicólogo te dá conselho. Psiquiatra também. Assistente social te dá um conselho. Mas eu aprendi que o homem de Deus não dá só conselho. O homem de Deus dá destino. Palavras que são liberadas de homens de Deus, de pastores de Deus, príncipes de Deus. Essa palavra que está saindo daqui da minha boca para a sua vida hoje, não é para mudar a sua vida só no dia de hoje, não. É para mudar a tua sorte, mudar a tua vida inteira. Porque você pode ter vivido uma vida de derrota até você chegar aqui. Se você decreta essa palavra, ela pode mudar a tua vida. Sabe por quê, irmão? Eu aprendi que Deus não precisa de tempo. Quem precisa de tempo somos nós. Deus precisa de espaço. Se você der espaço a Ele hoje, Ele muda a tua casa, Ele muda a tua família, Ele muda a tua vida profissional, Ele muda o teu casamento. Ele não precisa de tempo, Ele precisa de espaço. Se você der espaço para Ele, Ele muda. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. O chamado de Jeremias não é igual ao chamado de Ezequias. O chamado de Jeremias não é igual ao chamado de Ezequiel, que está à margem do rio Quebar. Os céus se abriram e ele teve visões de Deus, em meio a 10.000 cativos. Eu acho interessante, no meio de 10.000 cativos, Deus achou um Ezequias.
no meio de 10.000 cativos. Era para ter uma porcentagem maior, mas não é porque existe muita gente que estão pessoas disponíveis para a obra de Deus. Porque nem todo mundo tem coragem de bater no peito e falar assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado de Jeremias não é igual ao chamado de Ezequias, que teve os céus abertos. O chamado de Jeremias não é algo tão espetacular como foi o chamado de Isaías, que quando ele se mostra disponível para o Senhor, vem um serafim com a brasa e toca na boca de Isaías, e diz que as suas iniquidades, os seus pecados foram removidos. A chamada de Jeremias não é nada estrondoso, não é nada espetaculoso. O chamado de Jeremias é um chamado diferente. O chamado da vocação de Jeremias é extremamente madura, dizendo: assim veio a mim a palavra do Senhor. É um chamado diferente. Não houve efeitos especiais na chamada de Jeremias. Não houve efeitos especiais quando Deus clama para a vida de Jeremias. A palavra não veio através da boca de um profeta dizendo uma profecia, declarando alguma coisa para Jeremias. A palavra veio sobre a vida de Jeremias, transmitindo uma mensagem madura e uma mensagem consistente. Sabe que se você for ver as crises que vêm sobre a nossa vida, você precisa entender que a palavra do Senhor veio a mim dizendo: toda vez que a palavra do Senhor vem até nós, ela vem transmitindo um recado de Deus para a nossa vida. Toda vez que a palavra de Deus vem até nós, ela vem sobre a nossa vida transmitindo um recado. Toda vez que a palavra de Deus vem até nós, ela vem trazendo uma resposta da parte de Deus para a alma daquele que está aflito. Sabe, se você está triste nessa noite, tem uma palavra da parte de Deus para a sua vida nesse lugar. Se você está depressivo nessa noite, acalme o teu coração, porque Deus tem uma resposta que você precisa para a tua alma. Toda vez que a palavra do Senhor vem até nós, ela vem para transmitir algo. Toda vez que a palavra do Senhor vem até a minha vida, a palavra de Deus transforma a minha vida, me molda, me coloca na estatura de varão perfeito que Deus quer que eu esteja. Quando eu estava lendo esses textos, eu preparei algumas verdades aqui. Que a expressão "e veio a minha palavra do Senhor", durante 41 anos na vida de Jeremias, ela aparece 50 vezes no livro de Jeremias. E veio a minha palavra do Senhor, ela aparece 50 vezes nesse capítulo aqui. 50 vezes. O que a palavra do Senhor vem trazendo para mim? Ela vem trazendo alimento para a minha alma. O que a palavra de Deus vem trazendo para mim? Vem trazendo uma bússola, uma direção para a minha vida, para a minha casa, para o meu casamento. A palavra do Senhor, e veio a minha palavra do Senhor, ela aparece 50 vezes. Se a gente fosse fazer uma conta, a palavra do Senhor que veio a mim, ela apareceu para Jeremias 9 meses. 9 meses da sua vida. E veio a minha palavra do Senhor. Vem a luta, vem a crise, o patrão que fere, a mãe que abandona, mas veio a minha palavra do Senhor, te dando consolo, te dando direção, mudando a tua sorte, mudando a tua vida. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto está no verso 5, que diz que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E compreendesse essa palavra, porque o chamado de Jeremias, ele gira em torno desse texto que nós acabamos de ler, e ele é algo estrondoso e tremendo para a nossa alma. O verso 5 diz que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. O que depende, o que faz a gente entender essa palavra para a nossa vida no dia de hoje? Que aquele que nos formou no ventre conhece a nossa história. Eu não sei se isso te impressiona, eu não sei se isso te causa medo, que independente de quem você é e aonde você está, Deus conhece você. Eu gosto de Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz assim: eu sei as tuas obras.
E eis que diante de ti pus uma porta aberta, e tendo pouca força, guardaste o meu nome e não negaste a minha palavra. Eu gosto da parte A desse versículo que diz: eu sei as tuas obras. Deus sabe quem nós somos. Deus, Ele conhece a nossa história. O que te impede de cumprir o chamado de Deus, irmãos? O que te impede de cumprir o chamado que Deus tem na sua vida, como Deus chamou Jeremias? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes da concepção, antes que você fosse gerado de um relacionamento entre um pai, um homem e uma mulher, Deus já te conhecia. O que te impede de cumprir o chamado, Senhor? As nossas desculpas. Eu sou pobre. Eu moro no morro, eu moro em circunstâncias desfavoráveis da nossa vida. O que tem nos impedido de cumprir o chamado que Deus tem para a nossa vida? Jeremias abraçou o chamado de Deus para a sua vida, independente da circunstância que eles estavam passando, em crise em Judá, em Israel. Ele ouviu Deus dizendo para ele: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Eu queria que você entendesse e compreendesse uma coisa: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes da concepção, antes das nossas desculpas, antes dos nossos medos, antes das nossas trajetórias. Eu sou deficiente, antes. A minha crise no meu casamento, antes. Eu sou pobre, antes. Eu sou preconceituoso, eu passei por um abuso na infância, antes. Antes de toda circunstância desfavorável estar acontecendo na sua vida hoje, Deus te escolheu antes. Muito antes disso. Deus tem uma história escrita na palma das suas mãos a respeito de cada um de nós. E nós precisamos entender e compreender isso. Antes da decepção com amigos, antes do abuso, talvez, da infância, em detrimento a tantos outros medos que a gente tem, a gente precisa compreender que Deus nos escolheu antes disso, porque Ele conhece a nossa história. O que Deus está dizendo para Jeremias e para cada um de nós, que antes que nós saíssemos da madre da nossa mãe, Ele já estava lá. Ele já nos conheceu. E você vai dizer: aonde que Deus me conheceu? Antes dele me gerar no ventre, aonde que Ele me conheceu? No céu, irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: portanto, Deus nos escolheu antes nele, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aonde que Deus me conheceu? Quando ainda eu era informe. Quando ainda eu não tinha forma física, Ele me chamou para a existência lá no céu. Deus me conhecia lá. Você é projeto de Deus, irmão. O que Deus está dizendo aqui nesse texto é que você é projeto de Deus. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Você não é resultado da escolha de um homem. Você é resultado da escolha de Deus. Antes mesmo do papai conhecer a mamãe, antes mesmo da concepção do homem, Deus, você já havia sido gerado no coração de Deus, e é isso que importa. O que acontece na nossa vida é que quando nós não sabemos quem nós somos em Cristo, nós ficamos muito vulneráveis às coisas. É que quando nós não sabemos para que Deus nos chamou, nós ficamos muito vulneráveis à opinião das pessoas. E eu gosto de Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz que eu é que sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É muito bom isso. Saber que o nosso Deus é que sabe a respeito de nós. As pessoas têm mera opinião a respeito de quem nós somos, mas Deus é quem conhece a nossa história. Não importa qual é a decepção que você sofreu na sua vida, nós servimos um Deus que te conhece antes. E sabe o que é mais lindo nessa história? É Deus saber quem nós somos, pecadores, falhos, cheios de defeitos. Quando todo mundo podia abrir mão da nossa vida, Ele não abre mão de você, da minha vida e da sua vida, porque Ele tem um projeto para a sua casa, para a sua família. Ele tem um projeto. E saber disso conforta a nossa alma.
Você não é fato circunstancial de um projeto do homem. Você faz parte de um projeto de Deus. O que você passou na sua vida, o que você tem passado, não altera o projeto que Deus tem para a sua vida. Porque o texto diz, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Um Deus que tem um controle da história. Um Deus que tem um controle da nossa vida. Um Deus que tem um controle de tudo aquilo que acontece à nossa volta. E às vezes a gente passa desapercebido a isso. Porque uma pessoa de repente sofreu um abuso na infância. Porque de repente uma pessoa foi abandonada na infância. De repente alguém foi fruto de uma situação, de um relacionamento que foi gerado no coração do homem, não foi gerado no coração de Deus, e você carrega na sua alma um sentimento de abandono. Mas eu queria dizer para você, assim como eu li essa palavra, e Deus falou com Jeremias, está falando com você também, antes que eu te formasse no ventre, antes que tudo isso que você viveu acontecesse, eu te conheci. E se você está de pé, é porque você é projeto de Deus. Deus te deu a vida, Deus te sustenta, Ele guarda a tua casa, guarda a tua vida, é Ele que faz isso. O que você passou na sua vida não altera o projeto que Deus tem para você. Deus está dizendo para Jeremias, eu te conheci. Porque Deus não erra na sua escolha. Deus não errou quando Ele te chamou, quando Ele te escolheu, Ele não erra. Você é projeto de Deus. Às vezes nós passamos por tantas coisas na nossa vida, e às vezes quem nos conhece de por perto, fala assim, nossa, fulano é uma bênção. Nossa, eu queria ser como fulano. Fulano tem uma paciência de Jó. Fulano tem uma palavra, fulano é tão calmo. E às vezes a gente fica assim, meu Deus do céu, você não sabe quem que é. Você não sabe quem eu sou. Você não conhece a minha história. Quem de fato nos conhece é Deus. Ele sabe quem nós somos. Ele conhece os nossos medos. Ele conhece os nossos pecados. Ele conhece os nossos questionamentos e pecados mais íntimos. Ele conhece as nossas fraquezas. Quando todo mundo, se o pecado de todo mundo e a vida de todo mundo fosse exposta nesse telão, talvez você perderia a credibilidade de quem você é hoje, quando as pessoas não sabem quem você é. Mas a nossa vida está desnuda diante de Deus. E Ele sabe quem sou eu e quem é você. E sabe qual é o mais lindo disso? Quando Ele poderia rasgar a nossa vida e jogar a nossa vida no lixo, Ele não faz isso. Quando Ele poderia ter feito acusações contra a gente, e Ele não faz, é porque Ele nos ama com um amor incondicional. Mesmo nós somos pecadores e falhos como somos, Ele não abre mão de nós, da nossa vida. O Senhor é o único que conhece o pior de nós. E ainda assim continua nos amando. O Senhor é o único que conhece tudo sobre você, tudo sobre mim. Ele sabe das nossas mentiras, Ele sabe dos palavrões, Ele sabe dos questionamentos, das nossas fraquezas, e mesmo assim Ele está dizendo, eu te quero. Mesmo assim Ele está dizendo, eu te escolhi. Mesmo assim Ele está dizendo, eu não abro mão da sua vida, eu não abro mão da sua família, eu não abro mão do projeto que eu tenho para você. Quando todo mundo já desistiu de você, eu não abro mão. Sabe por quê, irmão? Você é conhecido e é amado. Você é conhecido e é escolhido. Diga assim, eu sou conhecido. Mais forte, eu sou conhecido e sou amado. Eu sou conhecido e sou escolhido. Deus te escolheu, irmãos. Estava dentro do meu carro, indo para a casa da minha mãe hoje. Fui levar minha irmã lá, eu estava conversando com meus sobrinhos e com o pessoal que estava no carro comigo. Quando eu estava na adolescência, pouco tempo atrás. Estava na escola estudando e tinha um livro chamado Eugênio Burrinho Pacador. Eu não sei se você estudou com esse livrinho. Opa, está repreendido isso.
Eugênio Burrinho Empacador, meu nome é Sérgio Eugênio. Aí quando descobriram isso, começaram dentro da sala de aula. E aí foi o ano todinho, eu achei que era só uma semana, foi uma semana, 2 semanas, o mês todo. Foi o ano todo, o Eugênio Burrinho Empacador, e foi aquilo. Satanás não precisa de uma porta aberta para acabar com a sua vida e com o seu casamento, com a sua história, não. Ele só precisa de uma brechazinha. E aquela palavra entrou no meu coração, e se fosse nos dias de hoje, seria bullying. E sabe o que aconteceu? Começou a gerar em mim um complexo de inferioridade. Por que eu nasci assim? Por que minha mãe me deu esse nome? Satanás começou a gerar um sentimento no meu coração, porque Satanás ele não tem poder de criar nada, ele só potencializa aquilo que já existe. E ele aproveita o momento de fraqueza da nossa vida para colocar um complexo de inferioridade na sua vida e para fazer você esquecer de quem você é em Deus. Foi até que minha mãe um dia chegou para mim e percebeu o que está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa na escola, e eu fui falar com ela: mãe, está acontecendo isso, isso e isso. E a mãe falou assim: você não é o que as pessoas dizem que você é o que Deus disse que você é. E isso entrou no meu coração naquele momento, e mudou a minha vida, e mudou a minha história, assim como Deus também quer mudar a tua vida aqui. Você não é resultado do que a mídia diz que você é, você não é resultado de um aborto, de uma colisão, de um abandono na tua casa, você não é nada disso, você é a imagem e semelhança de Deus, que Deus te escolheu para vencer. Deus sabe quem nós somos escolhido e amado, somos conhecido e amado por Deus, Ele nos ama, Ele que nos deu a vida. Deus está dizendo que a você é obra das minhas mãos. Quando que Deus me conheceu? Quando ainda não tinha sido gerado no ventre, na madre, Ele já conversava comigo na eternidade. O próprio Efésios está dizendo que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós morávamos em Deus. Deus quis soprar a vida em você. No meio de milhões de espermatozoides, Deus escolheu você. Será que por que você nasceu? Você é sopro de Deus. Deus soprou a vida em você. E se Ele soprou a vida em você, tem um projeto lindo de Deus dentro de você. Terceira lição que nós vemos nesse texto. No verso 5, diz que as coisas acontecem antes de Deus me conceder a vida. Que diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E aí as nações te dei por profeta. Antes da concepção, algumas coisas acontecem. O que o próprio texto vai explicar. Antes que saísse da madre, antes que eu te formasse, eu te conheci e te santifiquei. Antes de você ser concebido pela mãe, de ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. E dentro do ventre também Ele te santificou. Sabe o que significa isso? Te conhecer fala de uma escolha vinda da parte do céu para a nossa vida. Te santificar diz que Ele te separou para uma obra. Deus te separou para uma obra. Por isso que antes de você sair do ventre, você já foi revestido de poder. Hoje de manhã eu preguei sobre Zacarias. Quando o anjo vai dar a notícia para Zacarias de que Isabel estava gerando um filho, ele está dizendo: ó, esse garoto é um garoto separado e vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Irmãos, quantas pessoas passaram por uma gravidez indesejada? A mãe tomou remédio para abortar, dava soco na barriga e não morreu. Por que não morreu? Porque você é projeto de Deus, irmão. Deus já te guardava, você tem sopro de Deus em você, querido. De repente foi gerado numa gestação incestuosa. Você está vivo, você está de pé. Quem te deu a vida não foi a relação, quem te deu a vida foi Deus. Você é sopro de Deus. Quantas pessoas amargam uma vida de destruição por não saber quem deu a vida a elas? Por isso nós devemos olhar para a Bíblia e levantar a cabeça e olhar para a cruz de Cristo e entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Nós precisamos entender. Duas coisas acontecem. Eu te conheci e te santifiquei. Eu quero dizer para você, Deus está dizendo,
Quando dizendo, eu te santifiquei, está dizendo, eu e você já éramos íntimos do céu. Você já tinha um relacionamento com Deus no céu. Deus tinha um relacionamento com você no céu. Você foi gerado para dar certo. Por quê? Você carrega o DNA de Deus em você. Essa mensagem talvez possa parecer simples para algumas pessoas que vieram aqui nessa noite. Mas quando eu estava fazendo essa mensagem, Deus falou comigo, eu estou pregando para pessoas específicas que estão me ouvindo aqui nessa noite. Você luta. Você luta com um complexo de inferioridade, por não saber quem gerou a vida em você. Você luta, porque queria o abraço da mãe e não teve enquanto você cresceu toda a sua vida. Você luta porque queria ter o seu pai como referência e não tem. Você luta porque quem deveria te abraçar e não te abraça e te reprime. Mas essa palavra não é para todo mundo não, essa palavra é para você. Deus está dizendo assim, eu te gerei, você tem DNA do céu. E quando você entender isso, eu vou mudar a tua vida. Você tem DNA dos céus. Você é projeto de Deus para este tempo. Você é projeto de Deus para esta igreja, para esta família. Você é projeto de Deus. Satanás aproveita esses momentos para soprar no nosso ouvido, você não vale nada. Você nunca vai casar. Você nunca vai formar. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Lembra o que eu disse? Satanás não tem poder de criar nada. Ele tem poder de potencializar as coisas. O único que tem poder de criar as coisas é Deus. Ele tem o poder de criar as coisas do nada. Ele é o Deus do Bara, que cria as coisas do nada. O único que tem poder para fazer isso é Ele. E o que Satanás faz? Ele potencializa aquilo que existe. Medo, insegurança, traumas de infância. E isso você carrega talvez para a sua vida. Se fosse só na juventude estava bom. Mas Ele quer produzir isso em você para você carregar durante a sua mocidade, a sua juventude. E quando você casar e estiver com seu esposo, dentro da sua casa, quando você for avô, você nunca vai viver uma vida plena de Deus na sua vida, enquanto você não entender que quem te deu a vida não foi o homem, quem te deu a vida foi Deus. Você é projeto de Deus para este tempo. Quando Ele disse, te santifiquei, Deus está dizendo assim, eu te separei para um propósito. Existem três coisas mais importantes, três decisões que o homem tem que tomar na sua vida. Quantas decisões que eu disse? 3. A primeira delas é aceitar Jesus como o único e eterno Salvador da sua vida. É a melhor e a mais importante. Faz com que as outras 3 e as outras 2 sejam relevantes se você não entender a primeira. A decisão mais importante que o homem deve tomar é aceitar Jesus como o único e eterno Salvador da sua vida. A segunda decisão mais importante está em Efésios capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho que é contenda e devassidão, mas enchei-vos do Espírito. A segunda coisa mais importante é ser cheio do Espírito. E a terceira coisa mais importante na vida de um homem, e você precisa disso, é descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. É buscar e correr atrás, e orar e buscar qual é o propósito de Deus para a sua vida. Pastor, por que você está dizendo isso? Ontem Kaique pregou isso e eu falei que ontem a mesma coisa aqui. Uzias morreu e ficou marcado o ano em que morreu o rei Uzias. Sabe por que Uzias morreu? Porque Uzias era rei. E um dia, porque o sacerdote não estava lá, ele resolveu oferecer incenso no templo. E Deus chamou ele para ser rei e para governar. Uzias quis fazer aquilo que Deus não chamou ele para fazer. E ele morreu, ficou leproso e morreu. Por quê? Ele estava fazendo alguma coisa na casa do Senhor? Estava, mas ele estava fazendo aquilo que Deus não chamou ele para fazer. Por que aconteceu isso? Porque ele não entendeu qual era o propósito para a sua vida. Quando você não entende o propósito de Deus na sua vida, pode correr o risco de fazer você fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. E quando você faz alguma coisa que Deus não te chamou para fazer, isso gera morte. Morte da vida espiritual, morte da vida física, da família, do ministério, isso morre. Jeremias está entendendo isso. No versículo 6 vai dizer, no 5, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saí de Damasco te santifiquei, e as nações te dei por profeta. No verso 6, olha o que Jeremias vai dizer. Ah, Senhor Jeová,
É que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor, no verso 7, respondeu a Jeremias: mas não diga que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar dizer, tu dirás. No versículo 5, no 6, ele apresenta uma desculpa dizendo: Senhor, eu sou uma criança, e eu não sei falar. Quantas vezes o Senhor nos chama para um ministério, me chama para um propósito de Deus, e nós apresentamos para Ele as nossas desculpas. Quanto tempo mais, quantos anos mais você vai apresentar para o Senhor as suas desculpas? Jeremias está dizendo: eu sou uma criança, e eu não sei falar. O Senhor aparece no verso 7 e diz para ele: Jeremias, não diga que eu sou uma criança, que você é uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar falar, você falará. Deus não deu opção para Jeremias, por quê? Porque quem é escolhido não tem opção. Você já tentou fugir de Deus várias vezes. Toda vez que a responsabilidade veio na sua mão, você fugiu. Toda vez que Deus marcava um culto, a palavra falava de Deus, ardia o seu coração, você sabia que Deus estava falando com você, mas você falava assim: Deus, hoje não. Você até entendia que Deus está falando, mas não compreendia e não queria obedecer à voz de Deus. Mas Jeremias está dizendo: Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. Deus não aceitou as desculpas de Jeremias. Assim como Deus também não aceita as nossas desculpas. Deus quer que você assuma a sua responsabilidade e a responsabilidade do seu chamado que Ele te confiou. Nada que nós apresentarmos e falarmos com Deus vai convencer Ele a respeito da nossa vida, porque foi Ele que conheceu a nossa história antes mesmo de sermos gerados por Ele. Ele nos conhece. Eu queria nessa noite falar ao teu coração, eu queria convidar o ministério de louvor que viesse para cá, e eu quero estar orando pela sua vida. Queria estar orando pela sua vida, porque eu sei que Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida extraordinário, e você precisa entender isso. Não apresentar as nossas desculpas diante de Deus, para um Deus que conhece a nossa vida. Ah, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. E Deus está dizendo: mas tudo que eu te mandar falar, tu falarás, porque eu sou contigo. Olha no verso 8, o que Deus está dizendo para Jeremias? Acalma o teu coração, Jeremias. É como se fosse um bálsamo para a vida de Jeremias no verso 8. Não temas, Jeremias, diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Qual era o medo de Jeremias? Assumir a responsabilidade do chamado, porque ele não sabia falar, achava que não ia falar, sabia falar, de manifestar o seu poder. Mas Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, olha, se você abraçar o chamado que eu tenho para você, quem vai falar por você sou eu. Quem vai guerrear as suas guerras sou eu, Jeremias. Quem vai mudar a tua vida sou eu, Jeremias. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. No verso 9, coloca o verso 9, Kevin, e eu termino. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Até o discurso de Jeremias não seria produzido mais por ele. Jeremias não teria que fazer nada a não ser crer no Deus do chamado. Por quê? Até as palavras que ele iria falar, seria o Senhor que iria colocar na sua boca. Eu quero orar por você nessa noite, porque talvez você tenha entrado aqui nessa noite dizendo assim: alguém se esqueceu de mim, eu estou abandonado. Pastor, você não conhece a minha história. Pastor, quando eu era pequeno, eu fui abandonado. Minha mãe me deixou para ser criado por meu pai. Pastor, você não conhece a minha história. Quando eu tinha tantos anos de idade, eu fui abusado na minha infância. Pastor, você não conhece a minha história. Eu casei com um homem,
chamado e eu estou passando, eu vou amargar uma vida inteira com isso que eu estou passando. Pastor, você não conhece a minha história, não sabe como eu cheguei aqui nessa noite. Eu estou com meu coração muito triste porque eu nasci numa família que só eu sou crente e eu luto por isso uma vida toda. Pastor, você não conhece a minha história porque eu estou em depressão. Pastor, você não conhece a minha história por causa disso e disso e disso. Mas eu queria te dizer como Deus disse para Jeremias no versículo 4: antes a minha palavra vir a você, antes que eu te formasse, tudo isso que aconteceu na sua vida foi antes de Deus ter te chamado. Tudo que você está passando aconteceu depois. Deus te escolheu antes. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Satanás, você perdeu. Porque todo projeto que ele arquitetou para a sua vida cai por terra hoje. Porque Deus me escolheu antes. Deus me escolheu antes do abuso. Deus me escolheu antes do estupro. Deus me escolheu antes da depressão, antes do abandono. Deus me escolheu antes. Quem te deu a vida foi Deus. E se Ele te deu a vida, Ele se responsabiliza com isso. Eu queria te convidar a ficar a pé e eu quero orar por você. Jeremias, que significa a exaltação do Senhor. O próprio significado de Jeremias está dizendo, trazendo uma mensagem para a nossa vida: eu quero te exaltar, eu quero mudar a tua vida. O significado do nome do pai de Jeremias significa Javé, a minha herança. Você é a herança do Pai. Deus tem algo tremendo para realizar na sua vida e você precisa entender isso nessa noite. Eu quero orar por você. Como eu disse no início da pregação, eu não estou pregando para todo mundo aqui, eu estou pregando para algumas pessoas específicas. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir até aqui na frente, eu quero orar por você. Você que talvez está sofrendo com complexo de inferioridade, carrega um medo no coração, uma incerteza muito grande, está vivendo uma vida e achando que todo mundo se esqueceu de você. Deus está dizendo para você: você é projeto meu, foi eu que te dei a vida. E antes mesmo da concepção do papai e da mamãe, eu já havia te conhecido. E lá no ventre da sua mãe, não foi o papai, não foi o pastor, não foi o apóstolo que colocou a mão na sua cabeça te abençoando. Tem gente que espera receber a bênção fora, mas Deus está dizendo nessa noite: eu te escolhi antes da concepção e te santifiquei antes de você sair para lá. Por quê? Para você não depender de afirmação de ninguém do lado de fora. Porque desde o ventre eu te escolhi para um propósito extraordinário. Eu quero orar por você. Eu sei que você está aqui nessa noite, senão o Senhor não teria me dado essa palavra. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Senhor, eu não sei falar. Quem foi que disse que eu quero o teu discurso? Quando eu chamo, eu capacito. Quem vai falar com você sou eu. Senhor, como assim? Eu vou botar as minhas palavras